Olá, aqui quem fala é a Fuinho, professora de Química. Neste vídeo, nós vamos iniciar os estudos de polímeros, os conceitos, utilizações e classificação. Então, inicialmente, o que seria um polímero? De onde que vem essa palavra? O que significa? Então, polímero tem o seguinte significado. Poli, todos sabem que quer dizer muitos, e meros quer dizer partes. Então, são compostos formados por muitas partes. A partir de um monômero, que seria uma unidade de repetição, que vai sendo adicionado, até formar uma estrutura extremamente grande. Então, polímeros são formados por macromoléculas de alta massa molar e essas estruturas extremamente grandes são formadas pela união de pequenas partículas chamadas de monômeros. Mais ou menos como se fosse um Lego, uma pecinha de Lego. Aí eu tenho uma outra pecinha de Lego, um monômero, e se eu começar a unir essas pecinhas, eu tenho a formação de um polímero. Quando eu tenho uma pecinha só, é um monômero. Se eu unir uma segunda pecinha, eu tenho um dímero, duas peças, duas partes. Se eu estiver unindo uma terceira, um trímero, se eu unir muitas e muitas pecinhas dessa, eu vou ter um polímero. Os polímeros, eles são muito comuns no nosso dia a dia. Podemos citar a utilização de polímeros como o PVC, que a gente encontra nos encanamentos, nas construções, o PE, que é o polietileno, um tipo de plástico muito comum, utilizado inclusive em embalagens, em saquinhos de sacolinhas de supermercado. O poliestireno, que é um outro plástico que, quando expandido com ar, a gente utiliza como chamado isopor. As borrachas, que podem ser borrachas naturais, artificiais. E falando em naturais e artificiais, nós já começamos a falar um pouquinho sobre a classificação dos polímeros. Os polímeros são classificados segundo diversos critérios diferentes. Inicialmente, podemos citar em relação à sua origem, como que os polímeros são classificados. Alguns são considerados polímeros naturais, que são aqueles sintetizados por seres vivos, prontos à natureza. Então, podemos citar a celulose, o amido, a proteína. E temos vários polímeros sintéticos, a maioria, que são aqueles produzidos industrialmente, como o PVC, o polietileno, o poliestireno, o nylon e diversos outros que a gente utiliza no dia a dia. Eles também podem ser classificados em relação ao seu comportamento mecânico. Em relação a esse comportamento mecânico, os polímeros são classificados como polímeros, alguns chamados de plásticos, outros de elastômeros e alguns ainda como fibras. Os polímeros chamados de plásticos são aqueles que podem ser moldados. Então, a gente pode espalhar sobre superfícies, moldar, fazer diversas embalagens plásticas que a gente utiliza no dia a dia. Os elastômeros, eles são elásticos, são semelhantes à borracha. Então, eles podem sofrer uma deformação por ação mecânica e depois eles retornam à sua forma original. As fibras são polímeros formados por cadeias lineares, longos filamentos, e eles vão ter uma grande resistência. Também podem ser classificados em relação ao comportamento térmico. Em relação ao comportamento térmico, os polímeros, eles são classificados em dois grupos, dois tipos. Os chamados de termoplásticos e os termorrígidos. Os próprios nomes já são bastante sugestivos.
Termoplásticos são aqueles sensíveis ao calor, são aqueles materiais que derretem quando você tem um aumento de temperatura. Possuem cadeias lineares e, por serem sensíveis ao calor, eles são adequados, utilizados em reciclagem. Já os polímeros termorrígidos são aqueles que têm uma estrutura com menos flexibilidade em relação ao aumento da temperatura. Então, você aumentando a temperatura vai manter a estrutura do material. Os polímeros termorrígidos são formados por cadeias em rede ou lineares com alta densidade de ligações cruzadas. Outros critérios de classificação são, por exemplo, em relação à composição. Vocês se lembram que eu acabei de dizer que polímeros são formados pela união de pecinhas que são chamadas de monômeros e eu comparei essas pecinhas com os brinquedinhos de Lego. Muito bem, quando eu faço um brinquedo de Lego, eu posso fazer esse brinquedo utilizando pecinhas do mesmo tipo ou de tipos diferentes, de cores diferentes. Então, quanto à composição, se a gente tiver um polímero formado por apenas um monômero, o monômero aqui eu chamei de A, como se fosse essa pecinha de Lego azul. Se eu tiver a união de uma outra pecinha, mas sempre do mesmo tipo, então este polímero ele é classificado como um homopolímero, homo de igual. Igual a gente fala é homogêneo, tá tudo igual. Então todas as pecinhas são iguais, certo? Já se eu quiser fazer o meu brinquedo de Lego utilizando pecinhas de mais de um tipo, então agora eu vou colocar uma azul, uma verde, uma azul, uma verde, outra azul e poderia continuar muitas vezes. Então agora eu tenho mais de um monômero, monômeros diferentes. Quando isso ocorre, o polímero ele é classificado como copolímero. Então, copolímero nada mais é do que um polímero formado por mais de um tipo de monômero. Então, nós temos aqui A e B como as nossas pecinhas de Lego. A e B, A e B, A e B. Isso continuaria formando uma estrutura extremamente grande, um brinquedo bastante grande. Agora, nós vamos para a parte mais importante. A classificação dos polímeros em relação ao seu método de produção. Então, como que o polímero ele foi produzido? Então, nós vamos ter dois tipos. Um primeiro tipo de polímero, que é classificado como um polímero de adição. Na verdade, polímeros de adição são vários, e eu já antecipo que aqui a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de polímeros classificados como polímeros de adição. Outros já são classificados como polímeros de condensação. Temos também uma certa quantidade de polímeros de condensação, mas os de adição, com certeza, são os mais comuns. Então, muito bem. O que seria um polímero de adição? Um polímero que ele é produzido a partir de uma reação de adição. E uma reação de adição, vocês bem sabem que o composto para ter esse tipo de reação precisa ser um composto insaturado. Então, o monômero que vai formar o polímero precisará ter ou ligações duplas ou ligações triplas, insaturações na cadeia. O mais comum para a gente encontrar é ligação dupla. E vocês sabem que ao ter uma ligação dupla, eu tenho uma ligação forte, que é a ligação sigma, mas eu tenho uma ligação muito fraca, que é a ligação pi.
Então, ao pegar várias moléculas desse monômero, uma quantidade tão grande que a gente não vai determinar. Coloco aqui N, muitas. A partir de um aumento de temperatura, de pressão, de uso de catalisadores, essa ligação ela é quebrada. Então, atenção, muita atenção ao método. Isso é muito pedido, principalmente para os polímeros de adição. É uma reação de adição, a ligação π vai quebrar. Então, notem que a ligação π aqui representada em vermelho quebrou, abriu. Então, a gente vai deixar uma ligação aberta para cada ponta. E isso vai dar origem a uma outra pecinha aqui ligada, uma sequência extremamente grande, que é chamada de polímero. Então, percebam que no meu monômero, eu deixei as ligações, uma, duas ligações, faltam mais duas, aqui em aberto, e eu coloquei para cima. Isso não vai... É sempre interessante a gente deixar fora da linha principal, da montagem da sua reação chamada de polimerização, porque a parte principal é a quebra da ligação π e a abertura dessas valências em vermelho. A diferença de um polímero de adição para outro serão os grupos que estão pendurados ao redor desses carbonos. Agora, o processo, o mecanismo vai ser sempre igual. Você vai procurar a dupla, só vai deixar os dois carbonos da dupla, quebrar essa ligação dupla, abrir uma valência para cada carbono, colocar aqui entre parênteses, escrever N. Eu vou adicionar muitas vezes essa estrutura, ok? Muito bem. Este monômero que eu coloquei, ele partiu de uma ligação dupla. Se ele tivesse uma ligação tripla, poderia ter a quebra do mesmo jeito, só que daí ficaria uma dupla. Quebrou a tripla, quebrou uma ligação π, sobra outra. Então, aqui na cadeia do meu polímero, vai ter uma dupla, depois uma simples, depois uma dupla, depois uma simples. Então, nós chamamos de polímeros que têm duplas alternadas que vieram de compostos com uma tripla ligação de bons condutores de eletricidade, ok? Agora, a grande diferença no mecanismo de formação de polímero, que seria, então, um polímero de condensação. Um polímero de condensação, na verdade, ele é formado através de uma reação que é de substituição. Então, a gente acaba trocando algumas partes aí dos monômeros. Então, a grande diferença de um polímero de condensação para um polímero de adição é que esses são formados pela reação entre monômeros. Geralmente nós temos dois monômeros, às vezes até mais do que dois, com a eliminação de uma substância mais simples. Então, quer dizer, eu tenho um monômero, tenho outro, aí eles vão reagir, formar uma estrutura muito grande, que é o meu polímero, e além disso, sai alguma molécula pequenininha. Essa substância mais simples, normalmente, ela é água, se não for água, é ácido clorídrico, enfim, algumas moléculas pequenininhas. Então, diferença grande, polímeros de adição, quebra, abre, adiciona. Polímeros de condensação, tem o monômeros, formou o polímero, eliminou alguma coisa pequenininha, ok? Muito bem, essa é a primeira parte da nossa aula, que fala só dos conceitos iniciais do que seria um polímero e como que a gente pode fazer esta classificação. No nosso próximo vídeo, vou falar dos principais polímeros de adição e de condensação.